Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. O Rabi Simeão chorou, meditando na grandeza do Senhor. Então ele levantou a voz e disse: então você pensou que esta passagem é um feixe de contradições? Mas na verdade o significado do Êxodo é muito grande. Por esta razão, o santo bendito seja frequentemente lembra Israel de sua libertação, como quando ele diz: quem te tirou da terra do Egito? Isso é o Êxodo 2:22. E bem, como há 10 coroas acima, assim também há 10 delas abaixo. Eles estão todos escondidos nos 3 graus, simboliza o primogênito do faraó. Então, o primogênito do faraó são esses graus do ego. E esses graus, eles são chamados de o primogênito do faraó. E não são pessoas literais. O primogênito da serva atrás do moinho também são outros graus. O primogênito do gado são outros graus. E por meio dos quais o faraó procurou manter os israelitas cativos para sempre. Bem-aventurado vós, Abraão, Isaque e Jacó, por cujos méritos foram desatados os nós da magia, porque o santo e bendito seja ele, uniu em sua misericórdia e bondade os laços indissolúveis de vossa fidelidade, como diz, e o Senhor lembrou a sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Isso é o Êxodo 2:24. As festas, os sábados e todos os dias marcantes em Israel têm esta lembrança como seu objetivo e base, e por isso a libertação do Egito é mencionada em conexão com tais dias. Verdadeiramente, esta lembrança é o fundamento da raiz de toda a Torá, a base de todos os mandamentos da fé real de Israel. Bem, quanto à sua pergunta sobre por que o último ato não ocorreu durante o dia, o fato é que há uma aparente contradição nessa relação. Pois, por um lado, lemos: neste dia sair. Isso é o Shemot 12:4. E, por outro lado, o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Veja, um é o dia e o outro é a noite. Isso é Devarim 16:1. No entanto, é verdade que a redenção essencial de Israel é o seu lugar à noite, porque só à noite o santo exerce a justiça. Por isso era noite quando os nós da feitiçaria foram desatados e os laços das trevas foram partidos em dois. No entanto, eles foram levados para fora durante o dia, diante dos olhos do mundo, para que todos os homens pudessem se maravilhar com as obras de Hashem.
E é por isso que eles foram soltos, com mãos erguidas, na frente de todos os egípcios, conforme consta em número 33, no 3. O Rabi Simeão então terminou, e Rabi Hia e Rabi Yossi se curvaram diante dele e beijaram sua mão, dizendo: lágrima nos escorre dos olhos, certamente vocês não são apenas criaturas terrenas, mas também seres celestiais. Olham para fora de sua habitação para vê-los. O santo bendito seja, ele construiu a Jerusalém abaixo como uma contraparte da Jerusalém acima. Ele santificou os muros da cidade, as suas portas. Ninguém pode entrar na cidade sem que as portas lhe sejam abertas, nem subir sem que os degraus das muralhas sejam firmes. Quem é capaz de abrir os portões da cidade? Quem pode consertar os degraus das paredes, senão Rabi Simeão ben Yohai? E ele abre as portas dos mistérios da sabedoria e estabelece as escadas para esferas mais altas. Isso é o rabino que nós chamamos de Shimon bar Yohai, aqui chamado de Simeão ben Yohai. Ele era aquele que tinha essa capacidade de trazer para nós toda essa explicação da Torá. E está escrito ainda: 3 vezes no ano todos os seus varões serão vistos perante a face de Hashem. Shemot 22:17. Quem então é esta face de Hashem? Ninguém menos que o Rabi Simeão ben Yohai. E quanto à referência aos homens que aparecem diante deles, na realidade só podem se aproximar dele os homens dos homens, os verdadeiramente viris, ou seja, os estudantes da ciência esotérica da Torá. Rabi Shimon continuou: ainda não terminei de responder a sua pergunta. Você pergunta por que os primogênitos foram açoitados à noite. Pois porque então eles estavam todos em suas casas e não nos campos. Além disso, a tradição nos diz que aquela noite estava clara como um dia, no mês de Tamuz. E é por isso que o povo egípcio pôde testemunhar a poderosa mão do santo. A noite brilhou como o dia, as trevas eram como luz. Terrelim 139:13. Não tão milagroso havia sido visto desde a criação, nada tão milagroso tinha sido visto desde a criação do mundo. Ele disse: vinde e vede o que está escrito. E uma noite, como está escrito lá, Lail de observâncias para o Senhor, a fim de tirá-los da terra do Egito, e esta noite, Halaila do Senhor, observação para todos os filhos de Israel. A gente vai dar uma olhada agora aqui no Êxodo 12:42 para a gente entender sobre o que nós estamos falando. Nós temos aqui a palavra Lail, tá vendo? E aqui nós temos uma palavra também, Laila, que é a noite. Então aqui nós temos uma parte. Se a gente observa aqui, nós temos um lame de um iud, 70, né, que está ligado à palavra segredo. E logo depois, então nós temos aqui a palavra Lail, e que é noite, não é? E depois a gente tem a palavra aqui Halaila, tá vendo? Tudo com uma olhada aqui de uma forma mais profunda, parece arremeter a essa questão exatamente da saída do Egito e da estudo da Torá. Vamos dar uma olhada aqui nessas 2 palavras. Então veja, a palavra Lail, que vai ser discutida agora pelo Zohar, ela não está completa, porque ela está somente com algumas letras.
a gente tem mais aqui, de novo, a palavra com artigo agora repetida. Então aqui a gente tem só a parte central, tá vendo? Ali na frente a gente só tem a parte central, que é essa parte aqui do meio dessa palavra. Mas a palavra noite aqui, ela traz uma alusão pra gente de uma gematria de 70. Veja, eu tenho 30 de um lâmede, 30 do outro lâmede. E assim, eu tenho 10 do Yud. E me dá a gematria 70. Isso traz para mim uma estrutura muito importante aqui dentro desse texto, que o que está remetendo aqui é que eu, para sair dessa escuridão do ego, do Egito, eu preciso realmente conhecer esse segredo da Torá. E que esse segredo está ligado exatamente ao numeral 70, que é o numeral que está ligado à palavra Sod. A palavra Sod, que é uma das partes principais da Torá, porque Sod, na verdade, é escrita da seguinte forma: Samer, um Vav e um Dalet, tá vendo? Sod é escrito dessa forma, e eu tenho aqui então 60 mais 6 mais 4, que é a palavra Sod. Então a gente começa a perceber que dentro da nossa escritura tudo é falado de uma forma muito simbólica, e quer dizer então que o Eterno ele sempre tem algo embutido dentro das suas palavras. Aqui eu tenho também uma alusão, por exemplo, de Sod, que existe um segredo, e esse segredo ele é dentro do nível 70, por isso que Sod é 70, assim como a palavra vinho, como nós já observamos várias vezes. Então eu tenho aqui um segredo, olha, a palavra Sod, que vai me dar 70. Agora, eu posso também pegar 6 mais 6 aqui, aí eu tenho 6 meses positivos e 6 meses negativos. Então eu tenho também aqui, ó, a configuração de que esse Sod, esse segredo está ligado a isso, e que também eu tenho 4 letras do nome divino que vão segurar todos esses mundos espirituais. Quando nós avançamos, veja, esta foi uma noite de vigília para tirá-los da noite do Egito, então a noite ela é repetida no início da palavra e também no final. Já aqui eu tenho a mesma coisa, ó, tem o numeral 70 que acompanha essa mesma palavra aqui. O interessante aqui é que o artigo em si, agora descrito no começo, e o artigo escrito no final, ele vai lembrar não somente o mês de Nissan, ou seja, a letra Re, mas vai lembrar também as duas Torás que nós temos. Uma Torá de direita e uma Torá de esquerda. Uma Torá oral e uma Torá escrita. E que esses segredos estão no meio dessa Torá, tá vendo? Dessa Torá, e esse segredo é o que nós extraímos, então, para que possamos chegar ao nível mais alto da Torá. Ou seja, é preciso extrair esse segredo. Esse segredo está dentro da letra Lamed, que é a 12ª letra. A gente sabe, se a gente conta Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, o Het, o Tet, o Yud, nós temos a 10ª letra no Yud. Enquanto o Lamed, a gente tem a 12ª letra, porque já do Yud pula para o Kaf, que é 20, o Lamed, que é 30. Então
Contando assim, a gente tem que o Lamed é a 12ª e o Aleph ele é a 10ª letra. Veja, então isso quer dizer o que? O Aleph não, o Yud é a 10ª letra. Isso quer dizer então que a gente aqui tem um grande segredo de que existe uma forma para sair do Egito, mas que essa forma ela só pode ser percebida através da análise dessas letras. Por quê? Se eu tenho a 10ª letra, mais a 12ª letra, nesse caso aqui, a gente está falando aí, olha lá, a 12ª letra e a 11ª letra. Então a gente tem um segredo aqui de que é através desses graus que eu vou sair da Torá, ou seja, e aí eu somo, né, faço a somatória aqui de 10 mais 12, eu tenho então as 22 letras do alfabeto hebraico. Aqui dentro dessa conotação, então eu descubro que a saída aqui, ela é uma saída também de consciente, e que esse estudo ele é muito mais elevado no momento que nós começamos a estudar essas profundidades da Torá através do alfabeto hebraico. E aí eles continuam aqui então. Bem, por que observações no plural e à noite? Primeiro o gênero masculino Lail e depois o gênero feminino Laila, para indicar a união que ocorreu naquela noite entre os aspectos masculino e feminino dos atributos divinos, e também a mesma união que ocorrerá na redenção futura, como nos dias da sua saída do Egito. Mostrarei a eles maravilhosas coisas. Isso é Miqueias 7,15. Diferentemente do que a gente imagina, quando a gente está fazendo as nossas rezas, a gente quer atrair a presença divina, mas na verdade a gente tem que subir esse fogo nosso que sobe para esses mundos espirituais e encontra com a parte masculina lá em cima, e aí nesse nível de consciência espiritual, então a gente consegue abrir os mundos espirituais e juntar a Sheriná, a matrona, com a parte masculina da divindade, e com isso nós conseguimos então alcançar esses níveis mais exaltados. Por isso que a palavra Laila e Lail está sendo descrita aqui como essas duas partes da divindade. E aí continua. Rabi Hia e Rabi Yossi estavam sentados e Rabi Simeon lhe ensinava os mistérios relacionados ao livro de Levítico. E eles vinham todos os dias estudar com ele. Um dia Rabi Simeon saiu para passar e eles, seguindo-os, aproximaram-se dele em um bosque. Todos se sentaram e Rabi Simeon começou a falar assim: está escrito, eu vi todas as coisas no dia da minha vaidade. Há um homem justo que morre em sua justiça e há um homem perverso que prolonga a sua vida em iniquidade. Isso é Eclesiastes 7,15. Como poderia Salomão, o mais sábio dos homens, ter dito isso? Deve ter sido intencionado por algum significado interior, pois vimos que o caminho do santo e bendito seja eles não são assim, pois ele dá a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Isso é Jeremias 17:10. Mas Shilomon estava insinuando duas coisas aqui. Quando os olhos do santo passam por toda a terra, segundo Zacarias 4:10, e o mundo está cheio de pecadores, sua culpa recai sobre o único justo da sua geração. Quando a gente vê isso aqui, é que quando essa questão cai, a gente tem que entender que o pecado de uma geração só pode cair em cima do justo daquela geração para proteger as pessoas daquela geração. Ou então as pessoas podem sobreviver pelos méritos dos patriarcas, que não tem nada a ver com o justo que cairá sobre ele naquela geração a culpa de toda a geração. Enquanto Deus é paciente com os ímpios e espera seu arrependimento, se não se arrependerem, ficam sem intercessor, porque o justo perece. Isso
ele é tirado do mundo. Então o justo é tirado do mundo. O prejudicado são as pessoas que continuam a pecar, porque esse justo só está no mundo para ajudar as pessoas. É por isso que um estudante de Kabbalah ele tem que estar nesse mundo, ele tem que estar pelo bem de todos. E ele tem que estar aqui sabendo que ele está fazendo esse trabalho. O trabalho dele não é unicamente para ele, não é construir uma alma somente para ele, mas é construir nele a vontade de sempre estar manifestando a sua bondade e a divindade para outras pessoas. E é por isso que os rabinos nos alertaram para viver apenas em um lugar que seja de morada de homens, de atos piedosos. E o infortúnio sofre aqueles que estabelecem sua residência entre os ímpios. Ele certamente será levado por seus pecados. Por outro lado, quando alguém vive entre pessoas piedosas, participa da recompensa da sua bondade. O Rabino Rizda pode servir de exemplo. Originalmente ele vivia entre os capadócios e sofreu grande pobreza e muitas doenças dolorosas. Mas quando depois de algum tempo ele deixou aqueles lugares e se mudou para Séforis, tudo correu bem para ele. E ele se beneficiou materialmente, espiritualmente, e ele mesmo observou: todas essas bênçãos vieram para mim, porque fiz a minha morada entre pessoas a quem o santo concede a sua bondade. Quando a gente observa aqui, a gente vê que o local que a gente mora é muito importante. E o local ele é cheio de espiritualidade. Por exemplo, se a gente está no meio de pessoas que não seguem a Torá, que não entendem Kabbalah, fica complicado espiritualmente falando. A gente pode ver isso na história de Abraham, que ele tem que sair de Ur dos Caldeus, ele tem que ir para um local diferente, onde o Eterno estaria enviando ele. Assim também acontece com a própria história do povo de Israel, que estava no meio dos egípcios, o qual poderia ter sido destruído ali mesmo, e Israel continuaria o legado dos egípcios, mas a história ali é que eles pudessem sair de dentro daquele sistema, de dentro daquele local, e ali pudesse avançar profundamente dentro das questões da Torá. E aí, então, eles teriam que ser levados para um deserto. Por que um deserto? O deserto é estéril. Então, quem está no deserto não depende de nada material. A única coisa que tem num deserto que você tem que ter é os suprimentos necessários para a sua sobrevivência. Dentro disso é que você olha o deserto, ele só tem areia. E não tem muita coisa que você possa tirar dali. Então, dentro disso, acontece que todo esse preparo que o Eterno tem para a alma, né, nós temos que nos isolar de certas coisas. Às vezes não é possível. Porque às vezes você está numa casa, num local onde tem muitas questões pesadas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ou tentar sair desse local, ir para outro local. Se você tem uma casa no local assim, você pode alugar uma casa num local que tenha mais santidade ou menos pessoas. Geralmente as pessoas mudam para perto das sinagogas e vivem ali uma vida dentro de uma comunidade mais próxima da Torá. Sem sombra de dúvida, o que mais atinge a alma é a idolatria. A idolatria, ela é de longe o veneno maior que pode ter para a alma de um monoteísta. Ela atinge, e eu falo às vezes para as pessoas que Edom não tem piedade de ninguém. E a gente vê pessoas enormes como São Miriam e também Aharon, que quando foram, eles não entraram, eles foram ali na Torá,
nos limites de Edom, nas fronteiras de Edom. E quando Israel foi para essas fronteiras, eles perderam esses dois grandes tzadikim e essa tzadiket, que eram enormes no povo de Israel. E o que acontece? Justamente porque eles foram ali nas fronteiras de Edom. Então, a fronteira onde há uma mistura de todas as consciências, não há um filtro para a Torá, ou seja, mistura-se tudo, todas as ideias, e tudo que se faz ali é para receber mais e mais e mais, e não para que a pessoa possa consertar o que ela tem que consertar enquanto ela está nessa vida. Eu até acredito que o demais ele acaba atrapalhando a pessoa a ter um certo controle dentro de si mesmo, para que ela possa seguir a Torá. Muito bem, vamos continuar aqui. Porém, a outra explicação da passagem, partindo de outra dificuldade do texto. Como Salomão poderia dizer todas as coisas que ele disse acima, na questão de um homem que é pecador e não pecador, né? E ele dizer, todas as coisas eu vi no dia da minha vaidade, e a palavra aqui é revli. A gente vai abrir aqui no versículo que está falando sobre essa palavra. Deixa eu só aqui... Eclesiastes 7,15. Então a gente tem aqui, ó, Eclesiastes 7,15, e a gente tem aqui a palavra revri, tá vendo? É essa palavra que nós vamos discutir no nosso texto. Deixa eu achar aqui de novo. Tá aqui a palavra revri, que tem um re, um beit, um nome de um yud, fazendo aqui uma gematria de 47. Então essa palavra diz aqui o seguinte, né? Todas essas coisas vi no dia da minha vaidade, revri, é uma pergunta. Salomão não alcançou a sabedoria além de todos os seus contemporâneos, segundo 1 Reis 5, 10 e 11, e seus 7 nomes, Solomon, Shilomon, Edidia, Agu, Raque, Itirrie, Lemuel e Correlete. Todos esses são nomes dados a Shilomon. Isso está no Midrash Rabá do Eclesiastes 1 e 2. Corresponde aos 7 graus superiores, dos quais a maior é Correlete. Veja, então, esses níveis superiores são acima, não são abaixo. Então, a partir de Yesod até Biná, que contando de Biná para cima é o 7º grau. E, na verdade, isso são nomes das sefirotes que são dadas e que são colocadas dentro do nome de Shilomon. E esses graus, o maior deles é Correlete, e a essência de todos eles, ou seja, a Assembleia Sagrada superior das 10 sefirotes, e cujos nomes assim simbolizam graus de sabedoria, e cujos 3 livros contêm toda a sua essência. Então, o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, representando graça, ou resto de bondade. O julgamento é Correlete, e a misericórdia é provérbio. Ele poderia ter dito assim, nos dias da minha vaidade e vaidade das vaidades. Mas Evel deve ser entendido aqui no sentido literal, ou seja, repetição. Então a palavra Evel, que também é chamado, tem vários sentidos dentro da própria Torá, é aquela mesma palavra que é usada e nós chamamos de Abel, tem um grande significado aqui dentro dessa questão em si. Então, aqui nesse caso, Ebel deve ser entendido no sentido literal, ou seja, respiração, e oferece uma lição muito preciosa. A voz forma-se a partir do sopro que sai da boca, e segundo o conhecido ditado, o mundo só se sustenta pelo mérito do sopro
de crianças em idade escolar, que ainda não provaram o pecado. A própria respiração é uma mistura composta de ar e umidade. Através dela, o mundo é conduzido. Esotericamente falando, a respiração dos pequenos torna-se voz e se espalha por todo o universo para que eles se tornem os guardiões do mundo. Salomão herdou esse fôlego de seu pai. Através dele, ele viu com clareza. Por isso é dito: eu vi todas as coisas no dia da minha respiração, Evel. E o que ele viu? Ao justo que parece em sua justiça, ao justo que perece em sua justiça. Mas quando o sopro deriva do atributo da misericórdia, pode acontecer que há um perverso que prolonga a sua vida. É por isso que se diz nos dias e não no dia, pois tudo depende do quando e do onde emana o respirar. Enquanto eles estavam ouvindo a exposição do professor, de repente eles viram uma fumaça subir e descia a uma curta distância onde havia uma clareira na floresta. Rabi Simeon disse: o solo foi aquecido pela luz de cima e agora este campo emite um aroma de todas as especiarias e passa suavemente. Vamos ficar aqui porque a Shekhinah está presente conosco e o perfume do campo que o Senhor abençoou. Com o tempo eles caíram nas mãos de Nirod, o poderoso caçador, e finalmente de Esaú, que também era um caçador. Ele disse: foi observado que essas vestimentas foram feitas pela própria Shekhinah. Isso é o Bereshit, o Gênesis 3:21, por intermédio de ambos os nomes, Yud-Re, Vav-Re e Elohim. E que o mais do que podia dizer do céu e da terra, que eles foram criados apenas por Elohim, segundo está lá em Gênesis 1:1. É muito difícil entender como eles chegaram a Esaú, porque em primeiro lugar nos é dito que Deus fez roupas para Eva também, Gênesis 1:1. E o que aconteceu com elas? Certamente Adão e Eva devem ter sido enterrados com ele e não abandonaram um presente tão precioso. Mas a verdade é que nenhum outro ser humano usava essas vestimentas que colocavam Adão e Eva em pé de igualdade com seres superiores. E quando a bela vestimenta que Rebeca colocou em Jacó, isso é Gênesis 27:15, era uma vestimenta real, de seda e ouro, que é costume manter em perfume. E foi por isso que Isaac cheirou e ele disse: veja o perfume do meu filho. Isso é o Gênesis 27:27. Pois sabia que a suavidade do perfume se devia a ele. Alguém pode perguntar como Jacó sabia do perfume do campo que o Senhor abençoou, conforme descrito lá em Gênesis 27:27. De duas fontes que são essencialmente uma, e a mesma se diz: Isaac saiu para meditar no campo, Gênesis 24:63. Por que no campo? Por que no jardim? Porque ele tinha uma casa ou algum outro lugar para orar? Ele não tinha uma casa ou outro lugar para orar? A verdade é que aquele campo era o mesmo que Abrão havia comprado dos filhos de Het. Observe que aqui a palavra Het, da letra Het, é falada dos filhos de Het. E a gente sabe que Het representa a oitava Sefirote, que é Biná. Aquele campo que ficava perto da gruta de Marpela, e quando Isaac passou por ela, a Shekhinah estava presente ali. E o campo emitia aromas celestiais e sagrados. Isaac reconhecia a presença. Fez daquele campo o local regular para suas rezas. O segundo fato foi que Isaac sentiu o cheiro da mirra que subia do Monte Moriá. Assim, quando Jacó se aproximava deles, perfumes paradisíacos traziam de volta a lembrança do cheiro suave que ele sentia naquele campo. No décimo dia deste mês, eles tomaram para si o cordeiro. Segundo Rabi Abba,
O 10º dia foi escolhido porque nesse dia o jubileu ilumina a lua, ou seja, Biná, comunica a luz a Malhut, pois o jubileu está escrito: no 10º dia desse 7º mês haverá um dia de expiação. Levítico 23, 27. Eles levarão um cordeiro. Por que um cordeiro? Porque o cordeiro simboliza o poder da coroa mais baixa que o santo quebrou. A coroa a qual aderem todas as outras coroas inferiores, formando as tríades profanas que expressa a frase cordeiros, servos e servas, que Jacó enviou a Esaú, como suborno aos poderes malignos que este último representava. O santo disse: faça esse ato de sacrificar o cordeiro pascal e anularei o seu poder acima. Faça-o passar pelo fogo aqui embaixo e farei o principado impuro que ele representa passar pela corrente do fogo. E todas essas questões estão ligadas ao ego. Então o ego é ligado a esse cordeiro. Veja, o cordeiro não é algo bom, ele está representando a morte desse desejo de receber para si mesmo, e entender que todas as coisas estão na mão do Eterno. E que quando nós recebemos um julgamento, nós não devemos ficar desesperados, mas devemos usar a força desse julgamento, a força desse algo que está acontecendo conosco, para que nós possamos avançar no mundo espiritual, desejando esses campos, ou esse campo chamado Biná, e assim a gente possa avançar dentro dessas questões mais profundas da Torá. Continuamos aqui. E o cordeiro deveria ser amarrado no 10º dia e morto no 14º dia. Veja, o processo começava-se no 10º dia, porque segundo o Rabi Abba, os 4 dias correspondem a 400 anos que Israel estava sob o poder do Egito, e porque o sacrifício foi feito à noite, porque esse é o tempo que o julgamento prevalece acima e abaixo, e também porque foi nessa hora, entre as noites, que os exilados de Israel foram preditos a Abraão, como está escrito: e quando o sol estava se pondo, e um som profundo caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Isso é o Gênesis 15, 12. Horror significa uma coroa superior, representando o Egito, que é a escuridão, e uma segunda coroa representando Babilônia, e grande refere-se a esse exílio edomita romano, que Abraão já havia previsto lá que aconteceria, e seriam mais severos de todo. Assim se vê que os israelitas não deixavam o Egito até que todos os poderes superiores e principados que eram inimigos de Israel tivessem sido anulados. Mas quando essas coisas aconteceram, as pessoas foram libertadas do seu domínio e colocadas sob o domínio do sagrado e celestial do santo. Bendito seja ele. E eles foram unidas, e elas foram unidas a ele, e ele a ela, somente como está escrito: porque para mim os filhos de Israel são servos, eles são meus servos que tirei do Egito. Levítico 25, 55. De maneira semelhante, o Rabi Shimeon interpretou o versículo: na véspera do 1º dia, você colocará fermento, hametz, fora de sua casa. Porque quem come fermento, pão, segundo o Êxodo 12, 15, ele disse: o Senhor, hametz e maimetzet, significa todos a mesma coisa, e são símbolos. Então, são símbolos do mesmo grau superior, ou seja, os poderes designados para representar todas as outras nações que são pagãs, inimigas de Israel, e que são denominadas de várias maneiras. Nações dentro da linguagem do Zohar não tem a ver com outras nações do mundo, mas está descrevendo o grau dos desejos de receber para si. Goin é o desejo de receber para si. Quando nós rezamos de manhã e falamos
Obrigado, Hashem, por não me fazer um goim. A gente não está falando que Deus fez a gente da nação de Israel somente, mas que Deus tirou esse desejo de nós sermos diferentes dele. E que nós desejamos agora, nós optamos por doar, por fazer o bem, por buscar sempre fazer o melhor pelas pessoas que nos envolvem, e aceitamos tudo que a Hashem manda, sem reclamar. E o maior segredo é nos mantermos em silêncio. Essas vontades vão ser chamadas disso, né? Dominação estranha, deuses estranhos e outros deuses. Deus disse a Israel: todos esses anos vocês foram submetidos a um poder estrangeiro, mas agora vocês são homens livres. Vocês deixarão de lado o fermento. O Rabi Judá disse: se assim for, por que o fermento é proibido apenas nesses 7 dias? Rabi Simeão disse e respondeu: esta cerimônia só é necessária quando o israelita deve mostrar o fato da sua liberdade. Então somente nesse momento, quando ele está livre desse fermento. Se um rei elevar um homem a um alto cargo, esse homem celebrará a sua elevação, regozijando-se e vestindo por alguns dias dispendiosos trajes festivos, mas posteriormente só comemora o aniversário quando ele chega novamente. O mesmo se aplica a Israel. Os israelitas também têm sua época de júbilo e alegria a cada ano, quando celebram a grande honra que o Santo Bendito concedeu a eles, conduzindo-os do poder da impureza para o poder invencível de sua santidade. É por isso que está escrito: porque 6 dias você deve comer matzote, pão sem fermento. E Rabi Simeão disse então: o pão ázimo é chamado pão da pobreza. Devarim 16:3, porque naquela época a lua não estava em toda a sua força, pelo motivo de que, apesar do fato de os israelitas serem circuncidados, o rito não foi completado por Periá, e portanto a aliança não foi revelada em sua forma completa. Mas depois, quando se deu a conclusão, isto é, Mará, que são as águas amargas, onde Moisés fez para ele um estatuto e uma ordenança, Êxodo 15:25, o santo falou-lhes, dizendo: até agora vocês comeram o pão da pobreza, mas agora sobre o vosso pão virá uma região muito diferente, e farei chover pão do céu para vós. Isso é o Êxodo 16:4. Essa frase significa literalmente do céu, isto é, do próprio centro da Hesed, da bondade, e não como antes da lua defeituosa. É por isso que os santos israelitas observam como memorial o aniversário do dia em que ficaram sobre as asas da Sheriná. Eles comem o pão que vem da Sheriná. E por que o rito não foi concluído no Egito? Porque então o êxodo teria sido adiado até que os sujeitos a esta operação se recuperassem. Observe, quando os israelitas estavam prestes a entrar na Terra Santa, Moisés a descreveu como uma terra na qual você comerá pão sem escassez. Isso é Devarim 8:9. Em contraste com o pão da miséria e da pobreza, que era seu alimento no Egito. Quando a lua não recebia bênção e luz do sol, quando não era iluminada pelo jubileu, porque eles não realizaram Periá no Egito. A unificação e harmonização dos atributos divinos não se manifestaram em sua plenitude. Foi em memória do Egito que na terra de Israel continuaram a comer pão da pobreza. Rabi Simeão também vinculou as palavras: também no 10º dia desse 7º mês haverá um dia de expiação, segundo Levítico 23:27, com as palavras: no 10º dia desse mês, Êxodo 12:3, usado em relação ao Cordeiro Pascal, que é um 10º dia, depende do outro. Vamos, Shalom, Shalom.